Vai lá, Sakamoto. Freixo, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no All News. Olha, a gente está, bem, faz 6 anos, né, da morte da Marielle e do Anderson Gomes naquela execução terrível, né, no Rio de Janeiro. E a gente tem visto recentemente, né, não vou dizer um recrudescimento, mas houve uma série de ações, uma série de acontecimentos no Rio de Janeiro que colocaram o Estado novamente no topo do noticiário por conta de violência. Tivemos a prisão do Zinho, tivemos uma série de ações de milicianos na disputa para ver quem ficava com o espólio dele, mas também tivemos ações de narcomilícias, de crime organizado, do tráfico junto com as milícias, né, joint ventures do crime, tivemos a morte do irmão da deputada Sâmia Bonfim, confundido com um miliciano lá na Barra da Tijuca. Tivemos denúncias de envolvimento de milícia com pessoas ligadas ao governo do Rio, ou seja, e tivemos, é claro, números de mortes, como sempre, pipocando, pessoas inocentes em meio a esse confronto, né? Como é que você vê isso, da morte da Marielle 6 anos atrás, né, para agora, né? Alguma coisa mudou nesse contexto do Rio de Janeiro, desse contexto que matou Marielle Franco? Olha, Sakamoto, obrigado pela pergunta. Eu acho que você coloca um ponto importante que é da morte da Marielle para cá. E tem algo que é relevante que é da morte da Marielle para trás também, né? Eu queria jogar com esses dois raciocínios. O que você traz da morte da Marielle para cá, da Mari para cá, são 6 anos, e antes, né? A morte da Marielle, ela é muito reveladora, né? Ela destampa um bueiro, ela destampa um esgoto carioca que passa por baixo de um cartão postal. Então, o Rio é uma cidade extraordinária, o Rio é o maior cartão postal do Brasil, a maior referência do mundo, uma cidade incrível, cultura, povo, alegria, muita força. É, Mas o Rio tem suas esquinas, né? O Rio tem suas esquinas que a gente precisa debater, que a gente precisa enfrentar. Enfim, muita gente faz coisa boa no Rio de Janeiro há muitos anos. Então, quando acontece a Morte da Marielle, começa a investigação, Sakamoto, você acompanhou muito de perto, começa a se falar, como nunca tinha se falado antes, de algo que era muito restrito a quem conhecia o assunto da segurança pública. Escritório do crime, Adriano da Nóbrega. Quem é que falava de Adriano da Nóbrega antes da morte da Marielle? Quem que falava do Rony Lessa? Quem que falava do escritório do crime? Quem falava da relação de jogo do bicho, milícia, parlamento, instituições, né? Assim, nós falamos da milícia na CPI das milícias de 2008, né? Marielle fazia parte da equipe, inclusive. Ali se revelou um Rio de Janeiro onde crime, polícia e política não se separavam mais. A mostra Marielle ela é muito emblemática, até nos seus símbolos, né? Então, você caminha para uma investigação que mostra um policial e um bombeiro como executores, não é isso? O Rony Lessa, né, e o Queiroz, ou seja, você tem ali um bombeiro e um policial como executores, pessoas ligadas ao escritório do crime, mas o mandante que a gente ainda não sabe, eu acho que a gente vai saber muito em breve, tenho muita confiança nesse momento da investigação com a Polícia Federal à frente, tudo indica que seja na política. Eu não vou avançar sobre isso, porque quem tem que falar da investigação é quem investiga, mas tudo indica que é na política. Então, é a política usando a polícia para fazer um crime contra a democracia. Isto é uma síntese muito profunda sobre esse Rio de Janeiro. E a Mostra Marielle para cá, né? A Mostra Marielle para cá, ela vem só revelando este Rio de Janeiro profundo, onde lá no relatório da CPI, a gente abre o relatório com essa frase: crime, polícia e política não se separam mais no Rio. Né? Eu estou com isso generalizando toda a política e toda a polícia? Evidente que não. Né? Evidente que não. Há uma polícia muito capaz de resolver crimes e nós tivemos exemplos concretos agora, recentemente. Esse episódio do ônibus foi muito bem sucedido a negociação. Né? Foi muito bem sucedido toda a forma de se tratar disso, né? E outras investigações que são resolvidas com determinada velocidade razoável. Agora, o problema não está na polícia do Rio, o problema está na política do Rio. Nós temos problema com a polícia? Claro que temos, mas os problemas são da política. Nós temos 6 governadores afastados. Nós temos uma crise política profunda. Isso tem relação com esses crimes? Tem relação com milícia, com domínio de território, com fragilidade da democracia? Claro que tem. Tem a ver com as casas legislativas, né?
A milícia não nasce como as facções do cárcere. A milícia nasce no palácio, nasce numa relação de poder, num projeto eleitoral. Então, é este Brasil, é esse Rio de Janeiro, né, profundo, que o caso Amarelo destampa. Certamente seus algozes não imaginaram que isso fosse acontecer. Certamente eles esperavam que a repercussão fosse muito pequena ou nada, perto da visão que eles tinham sobre a Marielle, né? Não que a sociedade ou não que ela realmente representava. Então, é muito importante o que você está dizendo, porque são muitos episódios, a gente pode falar de vários aqui, mas todos têm um pano comum de fundo. Todos que você citou têm um pano comum de fundo. Envolve milícia, envolve poder, envolve polícia, envolve território, envolve uma questão eleitoral do Rio de Janeiro. Agora, Freixo, a morte da Marielle, como você realçou, sua expressão foi destampou um bueiro, né? Esse bueiro exala também um odor ideológico, né? Quem converte túmulo em palanque faz isso no pressuposto de que vai render votos, né? Como explicar que a exploração política da brutalidade que está embutida num crime como esse, uma execução de uma personagem que ascendia na política, como explicar que a exploração dessa brutalidade renda votos no Rio de Janeiro e, presumivelmente, no resto do Brasil também? Isso diz menos sobre a Marielle e mais sobre o Brasil, né, Josias? A sua expressão é muito boa. Quem faz de um túmulo um palanque eleitoral, né? Se você me permitir, eu vou usar isso, porque é exatamente isso. A gente tem uma política hoje, né? Os Engenheiros do Caos nos aproxima de entender um pouco isso, um livro muito importante, né? Onde a verdade vai se aproximando do lugar do conforto e há uma disputa de linguagem onde você pode falar a maior barbaridade. Você pode cruzar todas as fronteiras civilizatórias, todas as fronteiras razoáveis numa relação política representativa para conseguir likes e para conseguir dialogar com o seu grupo, né, político. Enfim, o que é muito ruim para a democracia como um todo, para o sistema democrático brasileiro. O que aconteceu, e isso vai ganhando espaço, né? Isso vai ganhando espaço. Então, isso dá notícia, isso tem visibilidade, né? A pessoa não está preocupada em ser considerada um monstro por um setor. Ele está preocupado em ser considerado alguém pelo outro setor que falou aquilo que o outro queria ouvir. Então, é uma irresponsabilidade muito grande. Essa, sim, é uma página política, é a mostra política, né? Isso é a mostra política. A mostra política enquanto lugar da síntese, enquanto lugar do encontro, enquanto lugar da melhoria da sociedade como um todo. A gente tem uma mostra política como algo maior acontecendo diante desse episódio. Isso me remete a um fato, Josias, muito impressionante. Assim, quando a Marielle foi morta 6 anos atrás, né, foi à noite, né? Eu fui avisado, imediatamente fui ao local do crime e eu cheguei no local, o corpo da Marielle e do Anderson ainda estavam dentro do carro, né? E eu que avisei a polícia, eu cheguei junto com a polícia, enfim, a gente ficou ali numa coisa muito dura e confusa, não é simples. E um jovem, né, na época, me trouxe um telefone para me mostrar uma publicação que tinha acabado de sair, né, nas redes sociais. E era uma fake news sobre a Marielle quando o corpo dela ainda estava dentro do carro. O corpo dela e do Anderson estavam dentro do carro quando eu recebi uma primeira fake news sobre ela. Eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Mas, imediatamente, a sua morte, muitos ainda sequer sabiam que ela tinha falecido, já tinha uma produção de fake news. Então, assim, é uma sociedade doente, né? É uma política adoecida e uma política que morre quando esse tipo de coisa se torna hegemônica. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para saber para quem que a gente dá palanque ou não, né? Mas isso é muito forte que você está contando, Freixo. Eu imagino a sua dor, inclusive, naquele momento, né? Em ver que esse assunto já era alvo de fake news. De lá para cá, as coisas cresceram muito, né? O fato de uma pessoa com a camisa do Brasil entrar num bar no Rio de Janeiro, arrancar a placa da Marielle, que está na parede, a placa da Marielle, que está na casa das pessoas. No Rio de Janeiro, isso é como Marielle, né? O quanto as pessoas usam isso politicamente, né? Quando você fala a sociedade está doente, onde começou essa doença? Que doença é essa? E por que essa doença parece só crescer, Freixo? A gente teve uma experiência de um governo fascista, Fabiola. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós vivemos uma experiência de um governo fascista. Nós temos pessoas que foram eleitas porque rasgaram a placa da Marielle. Nós temos um governador, um ex-governador, né? O breve governador, que foi eleito rasgando a placa da Marielle. Quer dizer, a gente é inacreditável. Em tempos normais,
de uma política representativa, isso seria completamente inconcebível. A gente está falando de uma mulher assassinada, a gente está falando de uma pessoa assassinada, a gente está falando de uma mãe assassinada, de uma filha, de uma irmã, a gente está falando de uma vereadora